Depois de horas e horas e horas de sessão, também quero cumprimentar a todos pela resistência, no sentido de que nós estamos aqui também cumprindo o nosso dever, né? É nossa tarefa sacrificar as horas para se aprofundar de fato nos debates que têm a ver com a preservação das vidas. Bom, esse é um tema que me parece que não é um tema com uma posição e uma verdade absoluta. Porque se é verdade que o feriadão ele trouxe essas implicações e que foi uma medida atrapalhada, mal organizada do governo, também é verdade que que ela foi tomada num contexto desesperador de uma queda e uma descida brutal dos níveis das taxas de isolamento social na capital. Então, eu acho que ela foi uma. Primeiro, para pontuar isso, acho que foi uma medida mal organizada, atrapalhada, que foi tomada em um contexto que claramente eu acabo de ver o vice-governador aqui na Globo News, que foi uma medida feita para evitar o lockdown, né? Para isso que ela existiu, o feriadão. O feriadão, portanto, ele é uma medida que expressa a covardia do governo em enfrentar determinados setores econômicos que hoje batem na porta do senhor João Dória e cobram pelo não lockdown. Eu quero dizer aqui que eu vi aqui deputados que são do interior e que devem estar acompanhando aí que as taxas de contaminação no interior estão avançando numa velocidade de 3.000%, né? Isso é muito perigoso, porque na capital a gente já não tem, se na capital a gente já tem uma estrutura que não vai dar conta, no interior, então, nem se fale, há regiões inteiras que têm 30 leitos de UTI, né? Há regiões ainda mais precárias do que isso. Então, a primeira coisa estamos fazendo um debate há 15 horas sobre um feriadão que já foi anunciado na televisão, que já aconteceu, porque para todo mundo ontem já foi feriado, hoje vai ser feriado de novo, e acabo de ver o vice-governador Rodrigo Garcia na Globo News falando, acho que após as repercussões, né, das descidas do litoral, falando sobre as medidas restritivas que ele vai impor com relação às possíveis descidas para o interior, para o litoral, enfim. Quero dizer aos colegas que eu não acho que essa é uma decisão que há uma verdade absoluta. Não vai ser colocando o interior versus a capital que a gente vai resolver o problema. Nós precisaríamos estar de conjunto trabalhando os 94 deputados para para convencer a população de cumprir o isolamento social, seja no interior, seja na capital. Nós deveríamos aprovar aqui um projeto de lei que foi feito pela bancada do PSOL, que prevê um complemento da renda, porque nós sabemos que R$600 é um valor de miséria, uma família de 3 a 4 pessoas em São Paulo. Não fecha sequer uma compra do mês. Isso, R$600, tem um valor no Nordeste, um valor no Norte do país, e tem outro valor numa cidade como São Paulo. R$600 não é nada em São Paulo. O governador João Dória, portanto, precisa entender que não importa quantas vezes ele suba no púlpito, né, leia cartas emocionadas, não é isso que vai fazer, não é a falta de consciência das pessoas que vai fazer com que as pessoas fiquem em casa. Ou melhor, que está fazendo com que as pessoas não fiquem em casa. O que está fazendo com que as pessoas não fiquem em casa é a falta de condições, é a falta de estrutura básica, eu repito, básica, para fazer com que as pessoas tenham condições de permanecer em casa. R$600 é uma vergonha no estado de São Paulo. O senhor governador João Dória deveria estar preocupado com isso. Se é
se é que ele de fato está aí, como diz, preocupado com as vidas. Então, primeiramente, assim, eu acho que nós estamos aqui debatendo uma cortina de fumaça, na verdade, né? Porque o que está por trás desse debate é a necessidade eminente de lockdown. É isso que nós estamos debatendo aqui. Esse é o medo, esse é o elefante na sala que ninguém quer enfrentar. Nós do PSOL, na verdade, o nosso mandato apresentou uma emenda que prevê um lockdown com medidas para garantir às pessoas, primeiro, um complemento ao auxílio emergencial, né? Tem que ser, no mínimo, um salário mínimo. No mínimo, isso em São Paulo. Nós estamos prevendo um projeto que coloca a fila única, ou seja, coloca os leitos privados submetidos ao interesse público. Nós estamos prevendo, né, como a deputada Érica fez também em seu projeto, que os hotéis e o Estado façam uma parceria privada para acolher os moradores de rua e as mulheres que estão hoje em suas casas confinadas com seus agressores, com seus assediadores. Portanto, a cortina de fumaça, nós estamos aqui debatendo há 15 horas um feriadão que já aconteceu ontem. Então, vejam o timing dessa Casa Legislativa. Quer dizer, se a sociedade dependesse da gente, já tinha todo mundo o quê? Infelizmente, né, gente? A doença já tinha se espalhado. Porque o nosso timing aqui, a nossa capacidade de avançar em prol da população é lamentável. E aí, a responsabilidade disso é dos bolsonaristas dessa casa. E nisso eu preciso ser clara. Bolsonaristas que são negacionistas, negam a ciência, não conseguem refutar os argumentos, nem mesmo enfrentam os argumentos que são apresentados aqui sobre a necessidade de lockdown. Não enfrentam, não conseguem enfrentar. Bolsonaristas que colocam algumas vidas mais importantes que outras, o que revela a natureza do bolsonarismo, que alguns já sabiam, mas agora fica evidente. Algumas vidas valem mais do que outras. Isso é característico de um fenômeno social histórico que virou uma ideologia que passa por diferentes momentos históricos da humanidade, que chama fascismo. Algumas vidas valem mais do que outras. É isso que o bolsonarismo defende. Nós, do PSOL, não vamos compactuar em nenhum momento com esse grupo. Nós, do PSOL, estamos entendendo que há um deslocamento da bancada ligada às forças de segurança em direção ao bolsonarismo. Cuidado, deputados. Vocês estão sendo manobrados. TDO não existe. Eu quero dialogar aqui. Frederico Dávila acaba de colocar aqui no chat. Eu queria lembrar ao deputado que o chat vai ser publicado depois. Mas aqui, algumas vidas realmente valem mais do que outras. Mas eu não tinha dúvida que o senhor pensava dessa forma. É importante que o senhor escreva para os outros terem essa certeza. Eu não tinha dúvida nenhuma. Portanto, não haverá concessão da nossa parte com esse setor que é o setor que representa a morte da população brasileira, de parte da população brasileira. Quero falar com os colegas que estão no PDO. Eu liguei ontem no Hospital Vila Nova Cachoeirinha, depois da fala do... Aliás, acabo de ligar. Liguei hoje mais cedo, assim que acordei. Porque fiquei com isso na cabeça. Falei, não, realmente. Coronel Telhado é um deputado, né, antigo da casa, com uma respeitabilidade aí, né, para alguns, enfim. Vou ligar lá no hospital para entender. 30% da ocupação realmente não é isso que está sendo informado. Eu quero dizer em qual hospital Vila Nova, perguntar
aos profissionais do PDO, aos deputados do PDO, em que hospital Vila Nova Cachoeirinha vocês foram? Ou para concluir, deputada Isa, do hospital está mentindo. Para finalizar, fala, presidente, pois não. Você queria falar? Não, só para você concluir, o tempo acabou. Ah, perfeito. Para concluir, presidente, nós do PSOL entendemos a movimentação que está acontecendo aqui. Cuidado, deputados da bancada da bala, isso pode significar um erro histórico de vocês. Geralmente, os policiais que estão nas ruas estão sendo infectados, os agentes penitenciários estão sendo infectados. Então, negar a existência dessa pandemia e, eventualmente, a necessidade... Deputada Isa, para concluir, deputada Isa. Eu vou ser a primeira a apontar a responsabilidade de vocês. Por fim, nós da bancada do PSOL entendemos que esse é um debate complexo e nós vamos votar como cada um aqui tem a sua compreensão. Entendemos, por fim, senhor presidente, que nós precisamos avançar... Deputada Isa, mais de um minuto, não tem mais... Peço desculpas a Vossa Excelência,